E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Então vamos lá, cara. A gente começa por qual termo? Anarcocapitalismo, né? Você você se considera o quê? Um libertário, um anarquista, capitalista? Como que fala? Olha, eu me considero um libertário anarcocapitalista. Tá. Esse é o termo que eu costumo usar, né? Qual que é a ideia da coisa? O anarcocapitalismo é um negócio muito simples, cara. Uma ideia básica, extremamente simples. O que o Lênin falou tem a ver ou não? Não, não tem nada a ver. A ideia toda é a seguinte, que você não pode construir uma sociedade com base na coação. Você tem que ter as coisas apenas voluntariamente. Né? Tá. E aí? Ou seja, você não pode iniciar agressão contra pessoas pacíficas. Se você não pode iniciar agressão contra pessoas pacíficas, o governo é uma coisa ilegítima, porque o governo ele inicia agressão contra pessoas pacíficas. Você está quietinho na sua casa, você trabalhou. Quando você faz negócio com alguém, você não está iniciando agressão, porque você está fazendo uma troca, você vende alguma coisa, a pessoa te dá dinheiro, tudo voluntariamente. Mas no momento que que você fez isso, o governo ele vai lá e fala, olha só, agora eu quero o imposto aqui, ó. Se você não pagar esse imposto, eu vou usar violência contra você. Eu vou tomar a sua propriedade, ou eu posso até te botar na cadeia, coisa e tal. Então o governo está iniciando agressão contra pessoas pacíficas. Então isso, dentro da ética libertária, isso é uma coisa inválida. Esse é o princípio básico. A parte mais básica... Anarcocapitalismo é um termo horrível, tá? O próprio cara que inventou anarcocapitalismo, que foi o Rothbard, lá em 1951... Ele mesmo não gostava do termo. Ele se arrependeu? Ele meio que se arrependeu da história. Ele preferia libertário, porque anarcocapitalista fica muito estranho, tem que explicar toda vez que você fala o termo. Justamente porque não tem nada a ver meio com anarquia e com capitalismo do jeito que as pessoas entendem. Né? É uma coisa realmente, uma visão ética da sociedade. Então, ele mesmo não gostava do termo, só que o termo pegou. Então, meio que, depois que o termo pegou, que todo mundo usa esse termo, tu fica numa situação que, como é que você muda isso? Não tem como mudar. Então, agora ficou isso mesmo. Então, a gente explica o que é o anarcocapitalismo. A ideia é essa. É uma visão de mundo, uma visão da sociedade em que você não inicia agressão contra a pessoa pacífica. E aí, ou seja, é isso daí. Como é que vai Mas viver isso vale tanto para o governo, pessoa a pessoa... Pessoa a pessoa, governo pessoa, qualquer situação. Porque é o que eu falo, né? O governo, por que o governo é inválido dentro da visão libertária, da visão anarcocapitalista? Justamente porque ele inicia agressão contra você. O governo ele inicia de duas formas. Primeiro, ele cobra imposto. Cobra imposto. E segundo, ele cria regras que você é obrigado a obedecer. Veja, sociedade humana tem que ter regra, não tem jeito. Você não tem como viver a sociedade... É isso que eu ia falar, senão vira uma bagunça, Sim, né? exatamente. O ser humano ele é um ser gregário, é um ser que não vai viver sozinho no alto da montanha, isolado de tudo, vai ter contato com outras pessoas. Se não tiver regra, a coisa descamba, não tem jeito. Vai ter atrito, vai ter briga, vai ter violência. Então, qual que é a grande questão aqui? A grande questão é você não ter uma regra imposta coercitivamente. Essa é a diferença da coisa. As regras têm que ser combinadas previamente entre as pessoas, têm que ser aceitas previamente entre as pessoas que fazem parte daquela sociedade. Então vamos lá. Porque a minha preocupação é o seguinte: eu não sei, eu vou fazer o papel do advogado diabo aqui, viu, Peter? Uhum. Parece uma visão romântica de que as pessoas não vão se agredir. Não, mas as pessoas vão se agredir. Então, e aí quem intermedia isso? Não, olha só, a ética libertária é só isso. Ela só diz que você não pode iniciar agressão contra a pessoa pacífica. Só isso. Como que você vai resolver os problemas? Aí você tem uma série de outras coisas, uma série de outras ferramentas. Então, mas uma das coisas que os libertários pensam sobre isso e sugerem... Propõem várias propostas. Né? A proposta que eu acho mais interessante é a Sociedade de Leis Privadas, que foi proposta justamente pelo Hans Hermann Hoppe, que é um escritor da escola austríaca e já é bem desenvolvida essa ideia dele, que é justamente uma sociedade em que você tem governos voluntários. Então você vai ter estruturas que ele chama de empresas de segurança privadas, que seriam empresas de leis privadas, no final das contas, em que você escolhe o governo que você quer se associar. Então, é fácil entender com uma analogia. Imagina que aqui no Brasil, ao invés de você ter eleições, que você vota num candidato, e o candidato que teve mais voto, ele dirige todo mundo,
o Bolsonaro fizesse lá a empresa de segurança privada dele, que é o governo privado dele, o Lula fizesse o dele, o Moro fizesse o dele, enfim, as pessoas são livres para criar o seu governo. E você, ao invés de votar naquilo, você escolhe qual governo você vai pertencer. Você escolhendo este governo, você vai ter que pagar imposto para esse governo, só que agora não é mais imposto, porque lembra, você escolheu fazer parte. Exatamente, você está pagando uma mensalidade pelo serviço prestado por aquele governo. E você está aceitando as leis daquele governo. Então aquele governo ele pode ter, da mesma forma, pode ter uma Câmara, um Senado, um Congresso para determinar as leis, mas por que agora isso não é mais um problema? Porque você voluntariamente aceitou aquilo ali, você entrou naquilo ali voluntariamente. E eu posso mudar no meio do caminho? Você pode mudar no meio do caminho, deve ter regras para saída e coisa e tal, porque, por exemplo, se você cometer um crime ali, né, você poderia sair sem responder pelo crime? Não, mas a regra está ali naquela ligação. Você pode ir para outra agência se você quiser. Então, no final das contas, você escolhe qual sociedade de leis privadas, isso é o que ele chama de sociedade de leis privadas. Você escolhe a empresa de segurança que você vai aderir. Repara como é que isso daí é melhor. Isso é melhor pelo seguinte... todas essas empresas, o que elas fornecem para você? A parte básica que o governo diz que te fornece, que é fornecer segurança. A ideia básica do governo sempre foi que ele existe, ele cobra imposto, ele cria um monte de regras para você ficar mais seguro. E aí você vai escolher o nível de segurança que você quer. Pode ter um governo com mais regras, com mais leis, mais restritivo, mas que talvez cobre mais caro. Pode ter outro governo que é mais leve, que não tenha, que seja uma coisa mais aberta. E aí você decide para qual que você quer ir. Eu estou tentando imaginar isso. Então, dentro do que você falou, por exemplo, eu escolhi um, você escolheu o outro, o Lênin escolheu o outro. E aí a relação... Nós somos um país ainda? Não, a ideia disso... o anarcocapitalismo ele só funciona se for mundial. Não entendi. Num país não funciona. Não funciona. País, como. Estado, cidade... Isso, não tem essa lógica. Essas empresas, da mesma forma, se um cara lá na Argentina quiser... Um feudo? Não é um feudo porque não tem território. Você escolheu participar daquilo ali, você entra com a sua propriedade, se você quiser. Mas assim, você não é um território demarcado daquela pessoa, entendeu? Então, dessa forma, ou seja, qual que é a grande vantagem disso? A grande vantagem é que essas agências de segurança, esses governos, vão estar em competição. Eles vão estar num livre mercado. Então, por exemplo, hoje em dia, o que você vê? Você vê o Congresso aumentando o fundão eleitoral. Por quê? Porque o interesse do Congresso não tem um único brasileiro que tenha interesse em aumento do fundão eleitoral. Só é interessante para os deputados e senadores. E, no entanto, vai todo mundo pagar. Se isso fosse no mercado, você falaria, caramba, essa empresa que eu não gostei, eu vou mudar de empresa porque isso daí não está legal. E pronto. A grande questão que fica é a seguinte, mas beleza, então eu sou de uma empresa A, você é da empresa B. E aí eu bati no seu carro. E agora, quem que resolve? Né? Porque isso é o grande problema no final das contas, né? Como é que você tem... hoje você vive numa delimitação geográfica que você tem um conjunto de leis só. Se você tem mais de uma empresa, mais de um governo no mesmo lugar, você tem dois tipos de leis diferentes. Podem ter leis que, sei lá, se bateu de um jeito tem que indenizar, se não bateu não tem que indenizar. Enfim, pode ter leis diferentes ali, né? E a resposta para isso é muito simples. Você, como vítima, você aciona a sua empresa de segurança e ela vai te garantir o ressarcimento daquilo. É como um seguro. Mas você está falando de segurança. Isso inclui também saúde, educação ou cada um? Pode incluir também, ou pode não incluir. É o que eu falo. Você pode ter uma empresa que fala, olha só, eu vou cuidar de tudo de você. Então eu sou um super plano de saúde, que também é um plano de segurança, que também é um plano de, sei lá, seguro viagem, enfim. Ou você pode optar por um governo menor que não garanta sua segurança, não garanta saúde, por exemplo, não garanta educação. E essas coisas você vai pagar a parte. E a relação de trabalho, por exemplo? Se a minha empresa não está sob esse comando, está sob o comando de outro, aí como que funciona isso? Não, exatamente. Como eu falo, você vai entrar provavelmente as empresas elas vão exigir na contratação delas um conjunto de regras específicos, tá? Isso é uma coisa que é uma limitação da coisa que tende a acontecer de fato. Você tende a ter empresas e comércios que acabem focando nos clientes de um determinado governo privado, de uma determinada empresa de segurança. Agora, em tese, não tem nada que impede, porque, vamos supor, você tem o seu chefe lá, ele está com uma empresa A, você está com a empresa B. Ele te sacaneou de alguma forma. Você aciona a sua empresa de segurança. A sua empresa de segurança que vai resolver isso. Provavelmente vai resolver com a empresa de segurança do cara lá.
como é hoje em dia o direito internacional, porque isso já existe hoje em dia, na verdade, né? Isso já acontece assim. O direito internacional está acima de tudo. Para pensar. Se você, por exemplo, um caso muito comum que acontece, né? Um brasileiro ou uma brasileira casa com um estrangeiro. E aí eles têm um filho lá fora e depois se separam. E aí isso acontece demais em direito internacional. Por quê? Porque a lei do Brasil para guarda de filhos é uma, a lei da Alemanha, da Itália, do sei lá onde, é outra lei. E aí, como é que resolve esse problema? E a ideia é justamente essa, você vai ter uma solução como é hoje no direito internacional. Os países, as regras que são comuns, porque tem regra que é comum. As regras que são comuns, ok, não tem problema nenhum, vai ser a mesma regra dos dois lados. As regras que não forem comuns, os países têm já tratados que lidam com isso. Então essas agências provavelmente vão ter tratados para essas situações e você resolve o problema de forma pacífica. O mais bacana desse troço é que se você parar para pensar, isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo naturalmente. Repara a quantidade de gente que hoje muda de país por questão fiscal, por questão de lei, né? Muda a nacionalidade. A sede da empresa. O Gerard Depardieu, que agora é cidadão russo. Ah, é? Por causa de imposto? Por causa de imposto na França. Ele se mudou para... É absurdo o imposto na França? O imposto na França parece que é absurdo, é muito alto mesmo. Aí ele saiu e se tornou... cidadão russo, e agora ele está com um problema, né? Porque agora com a Rússia está tudo trancado, tudo proibido, enfim. É dor de cabeça danada. Mas não é só ele, né? Ele é um cara conhecido, mas o que tem de gente por aí que está pegando nacionalidade, ali, principalmente no Caribe, né? No Caribe tem várias ilhas que se especializaram nisso. Paraísos fiscais. Paraíso fiscal, mas... paraíso fiscal para ricos sempre existiu. O que está acontecendo agora é que está tendo paraíso fiscal para classe média. Já tem o tipo de coisa que você consegue ir para tirar a nacionalidade nesses países com investimento que, assim, ainda é caro, não é barato, mas já é uma coisa que a pessoa já consegue chegar lá e, né, com investimento, você investe na ilha e ganha a nacionalidade de lá. Já tem um monte de ilhas, assim. Tipo, com investimento de quanto mínimo? Assim? 100 mil? Olha, eu não vou saber de cabeça, eu não sou especialista nesse ponto, tá? Mas tem vários canais no YouTube. O Nômade Capitalista é um canal americano que trata só disso. O canal do Rafael Scapella também, ele trata muito disso, de países que você vai, que você muda para ter a nacionalidade, para pagar menos imposto, para ter sua empresa, para ter uma segurança jurídica, né? Tem até aquela regra que o pessoal fala muito, lá nos Estados Unidos o pessoal tem muito essa visão de você ter o passaporte de segurança. Você tem o passaporte do Brasil, é o que você usa, beleza, tem tranquilo. Mas vai que amanhã entra um governo maluco aqui, entra uma coisa totalmente descabida, começa a te perseguir, você já tem um outro passaporte que é para você vazar, conseguir vazar daqui nesse caso. Né? Então, repara, as pessoas já estão fazendo isso, já estão caminhando para esse modelo anarcocapitalista, eles já estão buscando a nacionalidade, escolher qual lei que você quer servir, entendeu? E à medida Só que a gente ainda está